Ana Clara, Ana Caroline, Presente. Augusto, Presente. Camille, Emily, Enzo. Presente. Ele tá no chat. Ah, tá, obrigada. Nossa, eu esqueci de ligar o chat. Vou deixar. Ah, Camille também. Olá, Camille. Juliana, ok. Giane. Giane, No né? chat. Ah, ok. Heitor, Presente. João Gabriel, José Roberto, Presente. Júlia, Presente. Juliana, ok. Tá no Carol, chat. Presente. Casey. Presente. Casey, você tá sumida, Casey. No horário de literatura, você tá dando golpe em mim? Não, não. Ai, ai. Olávio, Maria Cecília. Olávio, Presente. Pedro, ok. Raul, ok. Sabrina, Presente. Thales, Tainá, Presente, Maria Lúcia. Vitória. Presente. Ok. Vamos lá, gente. Antes da gente começar, de eu começar a matéria, eu vou voltar para aquela linha histórica que eu gosto, para a gente conseguir compreender a fundamentação do modernismo. Para quem não se lembra, vocês já trabalharam ano passado, às vezes está mais fresco na memória. Para quem não se lembra, o modernismo ele começa com um evento. É o único período literário, de fato, que tem uma data de início, né? Hoje vamos começar um período novo. Então, de fato, é o único período que tem uma data exata para a gente falar assim, não, tem uma data de início. Então, deixa eu desenhar aqui uma linhazinha rápida. Então, aqui nós temos a linha histórica. Nós acabamos de estudar o pré-modernismo. Pré-modernismo não é período literário. Pré-modernismo é uma fase de mudança, um processo de mudança, um processo de transição. Então, saímos do parnasianismo na poesia e entramos no modernismo. Tá? O pré-modernismo é só esse processo de mudança. Então, vamos lá. Eu vou fazer duas linhas, poesia e prosa, tá? Tem alguém que ainda tem alguma dúvida em relação a o que é poesia, o que é prosa? Um texto poético e um texto em prosa? Porque todas as aulas eu falo isso, né? Poesia, prosa, mas tá tranquilo em relação a essa base? Pode ficar à vontade. Você tá tranquilo por enquanto. Tá tranquilo? Então tá, qualquer coisa vocês podem perguntar. Para a gente começar a questão aqui da poesia, eu vou começar, não vou lá do começo, né? Porque a poesia ela é muito mais antiga. Ela começa lá no troubadorismo, humanismo, classicismo, enfim, barroco, arcadismo, romantismo. Mas vamos chegar aqui então no parnasianismo, que é o foco, vai ser o alvo aqui para nós, é o parnasianismo. Essa linha aqui eu sugiro até que vocês anotem para ter uma base do que é o modernismo. Depois do parnasianismo, nós tivemos um simbolismo. Importante lembrar que o simbolismo foi muito mais forte na Europa do que no Brasil. A estética parnasiana, ela era muito mais intensa, ela era muito mais presente. Se nós formos considerar esses dois períodos, o parnasianismo e o simbolismo, na poesia, vocês vão perceber que a poesia não é uma arte para todo mundo. A poesia ela é algo limitado. Ela é para uma população, no caso a burguesia, que teve a sua ascensão lá na Revolução Francesa, né, que teve aspectos aqui no Brasil, mas o parnasianismo e o simbolismo foram escolas literárias
essencialmente europeias. O parnasianismo com a Belle Époque, a questão da luxúria, até da própria vestimenta. Então, isso aqui nós tivemos um apanhado da Europa, né? O parnasianismo ainda foi mais presente aqui no Brasil, porque era chique ir para Paris uma vez por ano, 2 vezes por ano, para conhecer as tendências lá da França para trazer aqui para o Brasil. E aí, o que vai acontecer? Gente, deixa eu pôr um negócio aqui. Será que eu dei bobeira? Cadê as vanguardas europeias? Ah, eu pulei, gente. Nós vamos ter que voltar no livro 3. Tem um pedacinho de vanguardas europeias lá que eu não posso pular eles, não. Bom que a gente fala dele hoje. E aí, o que aconteceu? O parnasianismo ficou batido aqui, muito limitado para uma pequena parcela da população. E na prosa, o que nós tínhamos? Lá o realismo e naturalismo de Machado de Assis. E o naturalismo, né, que surgiu 8 anos depois, mas que foi uma vertente do realismo. Então, o que estava em vigor na época do pré-modernismo eram esses 4 períodos literários. O parnasianismo, na poesia, e a prosa realista e naturalista. E aí, agora, a gente vai ter que relembrar aspectos tanto da poesia quanto da prosa no pré-modernismo. Pré-modernismo foi o período aqui, nessa linha que eu fiz aqui. E essa linha, ela vai querer informar o quê? A poesia continua do jeito que ela estava, para uma pequena parcela da população. Apareceu aqui um autor unicamente, chamado Augusto dos Anjos, que vai perdurar com os padrões estéticos parnasianos. Então, ele voltava pelo soneto, ele voltava pela arte, pela busca da perfeição. Só que Augusto dos Anjos, não sei se vocês lembram, nós estudamos agora o pré-modernismo, ele focava mais na matéria, na degradação da matéria, na morte, na degradação do homem. Ele focava muito como se o homem fosse uma química, né? Que ele vai se degradar, ele vai se decompor. E aqui na prosa, olha só a estética, o tanto que durou o realismo, Machado de Assis, sempre fazendo aquela crítica à burguesia, aquela crítica social, a crítica carioca, focado no meio ambiente, né? Tanto o realismo quanto o naturalismo, o foco central era o meio ambiente. E aqui, durante esse momento, nós tivemos a questão da preocupação social, que é o que nós vimos em Os Sertões, em Lima Barreto, com Trítico de Policarpo Quaresma, a questão da preocupação social. Então, eu tenho uma estética poética e uma estética da prosa que vai mudar, mas isso aqui ele não vale como um período literário. Só que durante esse percurso, o que aconteceu? Como a Europa, né, sempre esteve em ascensão, estava no topo, a Europa surgiu, então, com uma nova estética, que não é um período literário, são estéticas, que são as vanguardas europeias. Essas vanguardas europeias são movimentos que aconteceram na arte, na literatura, na arte literária, na escultura, na pintura, na música, tá? Então, as vanguardas europeias são novas estruturas de arte. Só que essas vanguardas europeias, nós vamos estudar apenas aquelas que fizeram referência à literatura, tá? São só 5, mas na verdade existem mais vanguardas que fizeram referência na arte geral, de forma generalizada, mas a gente vai estudar só as vanguardas europeias da literatura. As vanguardas europeias serviram de base para uma pintora chamada Annick Malfatti,
que em 1918 veio da Europa, carregada de vanguardas europeias, carregada de características das vanguardas, pintou várias telas e montou uma exposição de arte para ela. A exposição de arte de Anita Malfatti foi o pontapé inicial para o modernismo aqui no Brasil. Então, a exposição foi baseada na influência sofrida pelas vanguardas europeias. E é isso que nós vamos ver. O que são essas vanguardas? Tá? Qual estética nova é essa? Vamos pensar um pouquinho da estética dessa linha para trás. Arte pela arte, a busca da perfeição, o poema extremamente formal, os versos com a mesma quantidade de sílabas poéticas, a métrica, a rima, busca pela perfeição. As vanguardas querem destruir isso tudo. Lá na prosa, nós tivemos a acusação social, uma burguesia que pregava alguma coisa e na verdade, agia de uma outra forma. Um povo que sofria a influência do meio ambiente, o qual ele se insere. Isso também veio tudo por terra. Agora a busca é pela nação brasileira, o sentimento fanista. E essas vanguardas europeias não querem, estruturalmente falando, em questões de estrutura, de aspecto, nada disso aqui. A intenção é começar do zero, tá? E as vanguardas europeias serão a influência para isso. Só um segundo aqui, deixa eu só abrir eu ia começar, esqueci das vanguardas. Gente, eu vou voltar para o livro 3, tá? Eu falei errado. Vou compartilhar com vocês. Isso, as vanguardas europeias. As vanguardas, então, são movimentos. Isso que eu vou passar rapidinho, só para a gente entender a mudança. Vanguardas europeias surgiram, então, nesse processo de mudança que era o pré-modernismo. Tá? Então, crescimento da democracia, a crise no capitalismo, o capitalismo já era muito intenso aqui no Brasil. Primeira Guerra Mundial, que vai, já na primeira fase modernista, vai ser uma referência aí para nós. A mulher, na inserção no mercado, e aí vem um ponto importante, a modernidade. Por isso é que nós vamos chegar num período chamado modernismo. A lâmpada, o telefone, o cinema, o telégrafo, o que é símbolo de modernidade. Tá? Esse período vem relacionado a essa modernidade da contextualização. E na Europa surgiram, então, esses movimentos artísticos, lembrando que não é apenas literário, que é artístico, dentro da Europa, chamado vanguardas europeias. O que são as vanguardas? São tendências vigentes no campo da arte no geral. O que são tendências? São formas de apresentação diferentes. As vanguardas europeias, essa aqui vai ser uma palavra de ordem, ruptura, tá? Tudo que nós formos falar agora, ruptura. Da mesma forma que eu coloquei aqui, a questão agora é jogar fora, tudo aquilo, é romper com esses padrões.
romper com a sociedade burguesa, romper com a estética, romper com o sentimento, romper com a intenção, romper com o objetivo. A intenção agora é ser diferente, tá? A intenção agora é mudar todos os campos artísticos possíveis, de toda forma. Se quer romper, vai chocar. Quando eu coloquei aqui a questão da Anita Malfatti, em 1918, com a exposição, foi um fracasso. A exposição dela foi muito comentada, muito criticada negativamente. Por quê? Porque a intenção dos artistas pertencentes à vanguarda europeia era chocar o público, era assustar o público. E eles conseguiram. Só que perante o público, a intenção disso é um fracasso, tá? A intenção disso era chocar o que eles não gostavam. Por quê? Eles estavam acostumados com a arte perfeita, impecável. A arte organizada, e agora é uma bagunça, tá? Por isso que é uma desorganização. Eles estavam acostumados com a arte erudita. Sabe aquele poema que lê, ninguém entende? Nossa, que chique. Era aquilo que era chique. E agora os poemas vêm com uma cara extremamente simples, uma cara extremamente banal. Então o público ficou assustado. Vamos às primeiras? A primeira delas. O futurismo. Lembrando que eu estou trabalhando com vocês apenas as vanguardas que influenciaram a literatura. Quando vocês tiveram arte no primeiro ano, acredito que vocês já tenham visto essas vanguardas, né, a primeira vez, e viram outras. Tá? Vocês viram outras porque elas pertencem à arte no geral. O futurismo. Futurismo, então, buscava pela destruição do passado. Tudo que tem cara de destruição é o futurismo. Só que a gente tem que lembrar que o futurismo é relacionado ao deslocamento, à velocidade. Tá? Uma palavra muito importante aqui no futurismo é a velocidade, é a agilidade. Vocês podem fazer o favor de abrir no livro, lá na página 132, no livro 3, tá? Nós vamos fazer aqui e ler o trecho que tem no livro. Deixa eu só abrir o livro aqui que a gente vai ler lá na página 132. Que é a questão da literatura. Nossa, vai. Eu sou a mais atrasada do livro ou tem gente igual eu? Isto. Ó, vou voltar aqui só para explicar uma questão. Aqui é importante a gente relacionar o futurismo com a questão da destruição, porque é futuro, é moderno, mas é importante nós relacionarmos também com a questão da velocidade, tá? Tudo vai dar indício de velocidade. Aqui nessa imagem eu tenho um robô, né, que vai dar já essa ideia de futuro. Mas eu tenho outras imagens que dá questão da ideia de velocidade, de agilidade, automóvel, rápido, agilidade. Todas essas palavras dentro da literatura serão referência para o futurismo, tá? Porque se a gente lembrar dos livros que nós lemos anteriormente, é o bonde,
é sempre o meio de transporte mais lento. Aqui o meio de transporte é mais rápido, tá? Vai ser tudo relacionado a essa velocidade, a essa agilidade aí. E na página 132, nós temos um texto. Olha aqui essa imagem. Eu tenho ela ali no slide também. Que dá questão de agilidade, de muita coisa mexendo, de movimento. Essa movimentação é a questão futurista, tá? Só que nós vamos ler um trecho de Fernando Pessoa que vai sofrer influência do futurismo dentro da literatura. Quem pode ler para nós, por favor? Eu leio esse texto laranja, né? Isso. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto, totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens. É eterno. Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria, obra e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso, de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Gente, ó máquinas. A máquina é algo moderno, é algo novo, é algo que seria futurista para aquela época. Olha aqui alguns aspectos extremamente futuristas. Lâmpadas elétricas da fábrica. Quando fala assim, ó rodas, ó engrenagem, eterno. Então, isso tudo é uma influência futurista, porque dá a ideia de movimento, de agilidade, de mudança, de algo moderno, de algo futuro, tá? Então, essa é a primeira vanguarda que vai influenciar na nossa literatura. Olha a diferença, eu quero que vocês percebam a diferença com as estéticas anteriores. Cubismo. Cubismo está na página finalzinho da 135 e na 136. Outro problema aqui. Vamos lá. É uma técnica de expressão em que o artista fraciona o elemento da realidade em que está interessado em representar e em seguida recria através de vários planos geométricos superpostos. Eles pretendiam representar o objeto visto de diferentes ângulos. O cubismo, tecnicamente, é a imagem, observa, formada por figuras geométricas, e essa imagem tem o intuito de junção de figuras geométricas, ela tem o intuito de mostrar vários ângulos. Então, por exemplo, eu estou mostrando um copo. Quem está da minha esquerda vê o copo por esse ângulo. Quem está da minha direita vê o copo por esse ângulo. Quem está à frente vê o copo em um outro ângulo. A ideia do cubismo é mostrar os três ângulos de um mesmo objeto. E isso é feito através de figuras geométricas. Essa é a funcionalidade do cubismo. Então, ele pega figuras geométricas, a intenção é pegar várias figuras geométricas e representar um único objeto, uma única imagem. E essas figuras geométricas vão transmitir a ideia de vários ângulos diferentes. Ou seja, a visão diferente de um mesmo fato. Sei lá, aconteceu um acidente. A visão de quem estava dentro do carro é diferente da visão de quem estava de fora do carro. Perceberam a intenção do cubismo dentro da literatura? É mostrar essas duas visões, quem estava dentro e quem estava de fora, ou ainda uma terceira visão, o outro carro, por exemplo, quem estava dirigindo um outro carro. São três visões diferentes de um mesmo fato, de um mesmo objeto cultural, tá? Essa é a intencionalidade do cubismo, através das formas geométricas. Lá no livro, nós vamos ter só imagens, não tem
Não tem texto. Vamos passar para o dadaísmo. O dadaísmo é um dos que mais influencia a escrita mesmo, a literatura. E o dadaísmo propunha nada mais do que a destruição. O que é o dadaísmo? É você pegar um objeto que existe de fato, então isso aqui é uma caneta. Só que eu mudo a funcionalidade dela, eu mudo a intencionalidade dela e eu mudo a função dela. Ela foi criada para nós usarmos como objeto de escrita. Só que eu vou traçar uma outra forma de usar essa caneta, mais voltado para o lúdico, para o universo infantil. O dadaísmo propõe uma destruição do lógico. Ou seja, o dadaísmo propunha o ilógico. Os textos são bagunçados, começa de um assunto, passa para outro, a desordem dadaísta. Há um texto dadaísta muito famoso, já está no livro, é ele que eu quero. Vamos lá na página 134, por favor. Esse é um texto dadaísta que vai ensinar a fazer um poema dadaísta, e é bem... O que vocês estão vendo? Eu acho que eu dei bobeira. Vocês estão vendo os slides? Né? Eu quero aqui. Sim. Tá vendo o slide. Agora foi no livro. Página 134. Olha aqui. Receita para fazer um poema dadaísta. Aqui é nitidamente a destruição. Né? A destruição que eu falo, não pegar e quebrar alguma coisa, mas a destruição da estética literária que nós tínhamos anterior. A destruição da questão da literatura como forma de organização. Aqui não propõe a organização mais. Receita para fazer um poema dadaísta. Vamos lá? Alguém se habilita? Leitura do poema. Esse nem precisa declamar muito, porque é tão... Vamos? Alguém pode ler, por favor? Eu leio, então. Então vai, Kate. Pegue um jornal, pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Olha só, gente. Pega um jornal, recorta um tanto de palavras, coloca lá num saco. Olha a linguagem. Meta-as num saco. Depois você vai tirar. Pronto, você vai ser um lindo poeta. Na verdade, aqui nós vamos dar o pontapé inicial para a primeira fase modernista. Esse poema ele vai criticar quem? Assim você ser ele um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público, ainda que incompreendido. Qual escola literária que era incompreendido pelo público devido à sua erudição, da sua busca pela perfeição? Que escola literária que não buscava compreensão, buscava beleza? E aí, gente? É o parnasianismo? O parnasianismo. Então, já que o texto era tão bonito, mesmo que você era incompreendido pelo público, você era um autor de extrema sensibilidade. Tá vendo a crítica? Aqui eles já vão criticar o parnasianismo, porque o parnasianismo era nada com nada para eles. Só buscava estética, não buscava uma essência. É o que o dadaísmo propunha. Não buscava essência, buscava uma destruição. Essa imagem aqui, o mictório, é uma das imagens mais famosas dadaísta. Eu peguei o mictório e mudei a função dele. Mudei a destruição da sua funcionalidade. Simples assim, tá? Então, o dadaísmo,
Ele trabalha com objetos reais, observem que são fotos, objetos reais, e modifica a função. Então, isso aqui vai ser um bastão para golfe. Tá vendo? Eu mudei a função de um objeto de uma forma mais lúdica, procurando a questão da infância, a questão da ludicidade mesmo. O dadaísmo, então, propunha destruição. Olha aqui outros exemplos de imagens dadaístas. Um ferro que serve para passar roupa, cheio de pregos. Se você passar a roupa com esse ferro, você vai destruir a sua peça de roupa. Então, estou destruindo. Aqui é um objeto real que foi utilizado com uma outra ideia, com uma outra funcionalidade. Olha só, uma roda de bicicleta em cima de um banco. Que funcionalidade essa roda tem? Para brincar. Você passa a mãozinha lá nela e ela roda. Eu tenho certeza que muitos de nós ficaríamos horas lá brincando de rodar. Só isso. Tá vendo o universo lúdico com a destruição? Aqui são dois exemplos nítidos dessa funcionalidade excêntrica do dadaísmo. Surrealismo. O surrealismo, ele, na verdade, na pintura é um dos mais utilizados, que vem com o intuito, e para mim, visualmente, ele é o mais bonito, é a minha opinião. É um dos mais utilizados na pintura, junto com o expressionismo, que vem mostrar uma ordem ilógica das coisas. O dadaísmo trabalha com objetos reais. Aqui eu vou trabalhar um pouco mais com imagens, tá? Com imagens figurativas. Só que vão acontecer ações que não acontecem na real. Essa primeira aqui, eu acho que vocês já devem ter visto, né? O sol está tão forte que os relógios derretem. A seca está tão grande que o relógio derrete. Então, ele trabalha com algo surreal, né? São imagens figurativas, no entanto, reais. Eu faço uma união de dois termos que não se relacionam. Eu trabalho com algo que não se relaciona na prática. O sol não vai derreter um relógio. Olha essa imagem. Eu gosto muito dessa imagem. Um navio, olha o tamanho das borboletas em comparação ao navio. Um navio formado por borboletas gigantes. Então, isso é surreal, né? Borboletas comandando um navio, borboletas gigantes formando a parte do navio e sendo comandado por elas. Então, isso é algo... Olha aqui os homens tentando caçar as borboletas, né? Isso é algo surreal. São imagens que trabalham imagens figurativas, no entanto, elas estabelecem relações surreais, algo que não passível de apresentação. Vamos ver o surrealismo. Não, tem as mesmas imagens que eu trouxe, só tem uma diferente aqui. O expressionismo. O expressionismo tem uma das imagens mais famosas, né, o grito, que são a busca de expressões. Tá? O expressionismo, ele vai trabalhar na pintura com pinceladas diferentes, com texturas diferentes. Olha aqui, os olhos nessa imagem busca transmitir uma expressão, transmitir um sentimento, uma sensação. Tá? O expressionismo é aquele que busca expressar algo, seja na audição, seja na visão, seja no tato, ele busca com imagens que vão buscar essa expressão. Tá? O próprio nome já nos remete a ela mesma. E aqui é importante lembrar, olha só, composições abstratas. Então, ele não tem uma ideia central, tá? Ele não tem algo formal. Aqui, por exemplo, seria algo concreto, né? Lá, lógico que é surreal, mas aqui são imagens abstratas, imagens que não vai ter uma sequencial. Oi? Onde está essa matéria? No livro 3, na página 135, 134. Achou?
133 está o expressionismo, no livro 3. Olha só, aqui tem uma imagem super... O Grito, acredito que todo mundo conhece. Cândido Portinari, família de retirantes relacionada à vida seca, de Graciliano Ramos, da segunda geração modernista. Nós vamos ver muito. O Grito, eu acredito que todos já tenham visto, né? Sendo abstração. E o aqui do Segal, que parece até com o cubismo, né? Essa imagem aqui. Tá? Expressionismo. Pessoal, tranquilo? Pode ir? Todo mundo caladinho, sem dúvidas? Aqui eu trouxe algumas imagens que agora eu quero ouvir vocês. São imagens para nós direcionarmos dentro dessas 5 vanguardas. O Abaporu pertence a qual vanguarda europeia? Todo mundo lembra dessas 2 imagens, o Abaporu e o Grito? Acho que sim, né? Vamos lá, gente, conversa comigo. Não me deixem falando sozinha, por favor. Lembra de Abaporu? Sim. Vocês nunca viram essa imagem? Alguém conversa comigo, por favor. A gente lembra. Não viu, Casey? Viu? Não foi? É da Anitta Malfatti que fala, sei lá? É, Anitta Malfatti. Malfatti. E o Grito. Nós vamos estudar essa imagem agora na primeira geração. E aí, gente, dessas 5 vanguardas, futurismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo. Abaporu pertence a qual delas? E o Grito pertence a qual delas? Essa imagem do Abaporu, eu pego algo que existe e exagero. Isso torna a imagem? Não é formada por formas geométricas no cubismo. Não é um símbolo de velocidade no futurismo. Então é o quê? E aí? Ah, é expressionismo? Expressionismo e o Abaporu? Vixe, não sei. Dá uma olhadinha aí no livro. A partir da página 132. Apertei isso aqui. A partir da página 132. Já que eu já mostrei surrealismo. Que é algo surreal, um ser humano com um pescoço, cabeça tão pequena e um pé tão grande. É algo surreal. Vamos lá, mais 2 para vocês analisarem. Esse é cubismo. Cubismo. Ótimo, João. E essa primeira? Ai, não sei, tô trabalhando com o inconsciente, parece um sonho, né? Seria um sonho real? Não. Então seria surreal, surrealismo. Tá? Surrealismo. É algo surreal, algo que não vai acontecer. É como se fizesse... O surrealismo tem muita cena. Parece que é uma cena que está acontecendo, né? Mas uma cena não aproximada. E aí, pessoal, os dois? Olha essa primeira. É dadaísmo. Correto. Dadaísmo embaixo e o de cima. A da impressão de movimento, né? Dá impressão de movimento. Vanguarda que dá impressão de movimento. Ai, esqueci. A primeira delas, futurismo. Exatamente. E essa? E essas, na verdade, né? São 2. O de baixo está mais fácil de ser percebida. É cubismo? Cubismo. E a de cima?
Ah, esse de cima eu não entendi nada. É um carro. Então é futurismo. Sim. E essa? Essa é o que eu acabei de mostrar do livro, ó. Deixa eu ver se é a mesma, porque são duas. Não, não é a mesma, não. E aí? Essas duas pertencem a uma só. É realismo? Não existe uma vanguarda chamada realismo. Ah, não? É surrealismo. Expressionismo? Expressionismo. Expressionismo. E essas? O expressionismo, João, tem muita dessas pinceladas, parecendo desenho de menino. Alguém já viu essa imagem aqui? Não, eu vou falar dela. Próxima aula, só dessa imagem relacionada. Alguém lembra dela? Vocês já viram ela antes? Nem no ano passado, assim, quando vocês foram estudar? Eu já vi, mas eu esqueci o nome da obra. Ah, não, então já viu, ótimo. Chama A Boba. É a Anitta Malfatti? Anitta Malfatti, isso. Chama A Boba. Nós vamos falar dela na próxima aula. Pessoal, essas duas. Cubismo? Cubismo e Edgar. Cubismo é o mais fácil, eu acho, né, visualmente. Dadaísmo. Eu peguei uma obra pronta e destruí, tá? Eu destruí. Fiz uma ironia de um universo lúdico, infantil, com uma obra pronta. Acho que são as últimas. Olha essas imagens. Essas aqui, para mim, são as melhores. As mais legais. É Surrealismo. surrealismo. Sim. Não são as mais bonitas? Eu acho as mais bonitas do surrealismo. É. Eu acho visualmente, né? As mais bonitas. Deixa eu ver. E a de cá? A de cá é um pouco diferente. Expressionismo? Não. Cubismo é um pouco diferente. Por quê? As formas geométricas não estão na obra inteira, só em trechos. Essas obras, assim, que parecem infantis, elas vão ser referência para a primeira geração modernista aqui no Brasil também, tá? A questão da simplicidade. Observem os traços, parecendo que é criança, né? Eu, Maria Lúcia, não sei desenhar nenhum quadro desse jeito, mas tecnicamente ele é um quadro infantil. Se formos comparar essa obra surrealista com a obra cubista, são dois aspectos bem diferentes, né? Questão de pintura. Olha o tanto que o cubismo aqui parece uma sintonia mais infantil, uma sintonia mais simples. Claro que para mim, no caso, por exemplo, que não sei nada de pintura, não daria conta. Vamos lá. Livro. Então, nós vimos as vanguardas. Essas vanguardas foram influências aqui no Brasil em questão da literatura e de um evento que vocês já ouviram falar, e eu sei disso, que conhecem muito bem, chamado Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi pós, né, exposição de arte de Anitta Malfatti. Quando eu disse que eu ia falar um pouquinho mais da Boba, essa obra, essencialmente, a Boba, eu até coloquei separadamente aqui, era a principal obra da exposição de arte de Anitta Malfatti. Só que a Anitta Malfatti, como eu disse, foi extremamente vaiada, criticada, ironizada. Por quê? Porque a Boba trata de um deficiente intelectual, as pessoas vão lá para ver coisas belas, obra de arte detalhista, aquela natureza sendo exatamente minuciosa, de repente se depara com um deficiente intelectual, pinceladas grossas e uma imagem parecendo que criança foi lá e pintou. Olha esse fundo. E aí a Anitta Malfatti foi extremamente criticada porque a sua obra não tinha aquela essência literária, não tinha aquela força do que eles chamavam de arte. A arte europeia, aquela exposição que não buscava causar, buscava simplesmente mostrar a delicadeza, a sutileza. E nada se via de sutil e de delicado numa obra como essa.
Anita Malfatti, pós a sua exposição, com muito custo, ela participou da Semana de Arte Moderna, né? Nós vamos falar da semana em si, mas foi uma semana que buscou causar, chocar o público. E a Anita Malfatti já tinha sofrido com essa sua exposição. Ela deu a cara a bater aqui no Brasil, diretamente pós vanguardas europeias. E o que causou extremamente causou mesmo, né? Chocou o público, a população. Gente, meu horário já deu, né? Então, muito obrigada. Até terça-feira. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Eu só vou fazer alguns exercícios de vanguardas e eu já entro na primeira fase modernista na próxima aula. Tá? Nós vamos fazer as duas coisas para a gente dar uma agilizada. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, gente. Tchau, Bom final de Maria semana para Lúcia. vocês. Obrigada. Tchau, Maria Lúcia. Obrigada. Tchau, obrigada, gente.